Que ninguém te mantenha longe da tua jornada. Nenhum rabino ou padre, nenhuma mãe que queira que você cave os tesouros que ela extraviou. Nenhum pai que não deixe uma vida ser suficiente. Nenhum amante que mede seu valor pelo que você pode desistir. Nenhuma voz que te diga na noite que não pode ser feito. Não deixe nada dissuadi-lo de ver o que você vê ou de sentir os ventos que fazem você querer dançar sozinho ou ir aonde ninguém ainda foi. Você é o único explorador, seu coração, a bússola ilegível, sua alma, a margem de uma promessa grande demais para ser ignorada. Esse poema é de Mark Nepo, Quebrando a Superfície, e eu escolhi ele para apresentar minha convidada de hoje, que é a Kátia Brown. Kátia, é um prazer te receber aqui no meu sofá da minha casa, aqui no meu canal do YouTube, sejam todos bem-vindos. A Kátia é uma pessoa que eu gosto muito, já trabalhamos na mesma empresa, e a Kátia, então, tem uma experiência muito grande na gestão de pessoas e se especializou hoje em direcionamento de profissão para jovens, né, Kátia, teu público? Isso, orientação profissional, exato. Tá, gente? Então a Kátia hoje é uma orientadora profissional. E eu achei esse tema, Kátia, quis muito te trazer, muito pertinente. Por quê? Eu lembrei da minha adolescência e penso que na adolescência, quando a gente está no ensino médio, a gente quer namorar, a gente quer beijar, a gente quer curtir os amigos. E, de repente, nessa idade ainda jovens, a gente tem que tomar uma decisão, que é uma decisão muito importante, que é a escolha de uma carreira. E escolhas sempre são difíceis. Então, Kátia, eu queria que tu conversasse um pouquinho conosco hoje sobre a questão das escolhas, esse olhar para o adolescente também, a questão dos pais também, que acredito que os pais também sofram muito nesse momento. Então, gostaria de que tu contasse um pouquinho do teu trabalho para nós. Bom, primeiro, obrigada, Sil, pelo convite, né? A gente já estava ensaiando fazer um bom tempo para a gente poder se encontrar. Eu fico muito feliz por essa oportunidade de a gente estar falando aí sobre os adolescentes. E sim, né, começam as nossas escolhas ali no ensino médio e é um período de transição. Então, eu estou adolescente entrando para o mundo adulto. E gera muita insegurança, né, nessa fase, muita. Se eu lembrar, e tu lembrar da tua fase de escolha, não foi algo simples e fácil. É a primeira escolha mais complexa, né, e mais difícil que eles vão começar a tomar algumas decisões, algumas escolhas eles vão ter que fazer. Então, o que acontece? Como lidar com essa insegurança, na verdade, né? Ele vai ter que começar a buscar muitos elementos para começar a tomar as decisões dele. Ele tem que pegar essa insegurança, na verdade, e transformar ela numa busca ativa. Porque ele vai ter que buscar e se munir de informações para fazer essa escolha. Ele não tem muito repertório de vida, então ele não sabe bem como tomar essas decisões. E ainda tem outros fatores, que é a questão da influência, né? A influência dos amigos, a influência dos pais, influências, enfim, em várias, da escola, professores, né? E o cuidado que a gente tem que ter nessa fase de escolha, porque eles acabam se influenciando, acabam pegando uma questão, muitas vezes, de questão de status, né, daquela profissão, questão de querer atender uma expectativa dos pais, de querer fazer um curso que os amigos vão fazer porque ele não quer perder o contato com esses amigos, porque pensa bem, ele estuda desde o ensino fundamental muitas vezes, né, até o ensino médio com a mesma turma. Então é uma mudança, é uma transição para eles muito difícil, são vários fatores. As referências da vida deles é aquele contexto, aquelas pessoas. Isso mesmo, e ele embarca aí para um novo momento e ele não tem muita informação sobre isso. Então, é uma fase que ele vai precisar de muito apoio, né? Seja dos educadores, dos professores, dos cuidadores, dos pais, mas de um olhar especial para ele, né? E a gente mesmo falou, né, Sil, que fazem agora recente, 10 anos aí, que a neurociência comprovou que o cérebro deles, o córtex frontal, não está formado ainda. E que é o responsável pela tomada de decisão, por autocontrole, né, crítica, autocrítica. Então, ele vai buscar lá na amígdala, que a gente diz, né, que é o responsável pela impulsividade e emoção. Então, às vezes, ele vai muito pelo impulso. Ele acaba querendo fazer umas escolhas de fora para dentro e não de dentro para fora. Né? Isso é importante. E é uma época, justamente, que a gente tem essa impulsividade e que
a morte não existe, coisas, né, mais velhas, que é uma fase de curtição e também que a gente busca muita aprovação. E por isso que eu acho que os pais têm que ter muita atenção, porque esse período de aprovação, é bem como tu falou, a gente tende a ir na onda muito fácil. E é todos passamos por isso, é natural, é normal. E Kátia, eu ia te perguntar, as escolhas, a orientação que tu faz, ela passa muito por autoconhecimento, por uma investigação dos valores, do que a pessoa gosta mesmo? Sim, essa é uma das primeiras etapas, né? O processo, na verdade, o protagonista sempre vai ser o jovem. Ele que vai ter que se apropriar, ele que vai construir, o processo é dele. E a gente é o facilitador desse processo. Então, são algumas etapas muito importantes. O autoconhecimento é fundamental. Então, ele entender o que são as habilidades dele, o que são os valores, o que é valioso para ele, né, na hora de tomar uma decisão, quais são os pontos fortes, o que ele não tem tanto, o que ele não gosta, isso também é importante, né, o que ele não quer para ele, né, as preferências dele. Então, é uma jornada de descoberta, né, no meu trabalho a gente vai usando ferramentas, mas muita reflexão e muito diálogo, né, então o autoconhecimento é a primeira etapa. E aí sim, depois a gente começa a ir para o mercado, né? A gente começa a olhar o mercado, as profissões que existem, as profissões do futuro, né? O que dá para cruzar de informações daquela profissão, para onde mais eu posso ir e conhecer as universidades. Não faz muito tempo que eu atendi um rapaz que eu fiquei um pouco impressionada, assim, me chamou a atenção que ele nem conhecia as universidades que estavam em torno da região dele. Sim. Então essa coisa de não ir pesquisar e não ir atrás das informações, né? Então, e essa etapa da pesquisa, então, é muito importante, é onde ele realmente também vai botar a mão na massa, e é o que mais dá trabalho, eu sempre digo para eles, porque às vezes eles vêm com uma expectativa de que eu vou dar a resposta no final do processo, né? Então, e não, a resposta está dentro dele, dentro da pessoa. Eu vou ter que ajudar nesse processo. E Kátia, eu vejo todos os processos, o sonho de todo mundo é ter uma resposta mágica, um encontro mágico, é assim, acho que em processo de terapia, ou em qualquer momento que a gente está desconfortável, como a gente gostaria que viesse alguém e resolvesse nossos problemas, né? Mas isso não existe, porque, como falaste, é um processo, é uma construção, e as escolhas também passam por esse processo. E nos conhecermos também é um processo eterno. Isso, não tem fim. Na verdade, não tem fim. É um processo eterno se conhecer. E a maioria das pessoas também tem medo de se conhecer, de se encarar, porque às vezes é um processo até dolorido. Mas falando no direcionamento dos jovens e de escolhas, eu vejo muito isso. Em primeiro lugar, eu acho que o que importa é fazer o que se gosta mesmo. Aquilo que tu tem paixão por fazer. Porque o que tu tem paixão, brilha teu olho, tu faz diferente e tu vai fazer melhor. E eu acho que tu conseguir casar algo que tu ama, com algo que o mundo precisa e que o mundo te remunere para isso, que até um pouquinho até da filosofia lá do Ikigai, né? Que encontrar isso, é um cenário perfeito. Mas a gente sabe que também é difícil. Mas eu vejo, Kátia, que tem crianças que desde pequena elas já dão sinais. Por exemplo, tem aquele menino que adorava montar, desmontar bicicletas e criar muitas coisas. E que depois, no futuro, tem toda uma identificação, ou com a mecânica, com a engenharia. Isso, exatamente. A gente vê meninas, esses dias tem uma grande estilista brasileira, até a Pati Bo, e eu estava ouvindo a história dela. Ela já tinha aquela coisa de ir com a avó, com a mãe, comprar os tecidos, escolher o bordado. E hoje é uma estilista diferenciada no ramo dos bordados. E ela cria verdadeiras obras de arte. Então é uma coisa que já vem lá, esse olhar para a criança que fomos e o que gostávamos de fazer. Eu acho que é um caminho também muito interessante de busca, de conhecimento, olhar para essa criança, porque geralmente a gente já dá sinais. São sinais, né? Com certeza, tudo isso é considerado no processo, esse resgate do que tu fazia, e por vezes eles nem lembram muito bem, e aí a orientação, então converse com seus pais e anote tudo que você fazia bem, ou o que chamava a atenção dos pais. Eu lembro da minha infância, né, muito tempo atrás, eu adorava. Parece bobagem, muitos anos depois fui me dar conta, eu adorava sentar as mulheres que me rodeavam, elas eram donas de casa, elas não trabalhavam, então elas
elas tinham horário de chimarrão. Eu não podia tomar chimarrão, Deus me livre, criança não pode. Então, eu só dizia pra minha avó que eu queria estar ali sentada só escutando as histórias delas. Então, ouvir as histórias, né, das pessoas. E, de alguma forma, hoje eu trabalho com isso. Então, sim, tem conexões. A gente tem que trazer, né? E uma das coisas também, agora já entrando um pouco na questão de hobby, porque eu vejo isso muito na fala. Às vezes as pessoas gostam muito de música, tocar instrumentos, né? E não quer dizer que ela vai ter a profissão de músico, pode até ser que sim, mas talvez ela tenha um bom ouvido, é isso que ela tem, mas ela não é isso que ela vai querer trabalhar no dia a dia. É a mesma coisa eu dizer que eu adoro cozinhar, receber pessoas em casa, né? Eu vou ter prazer, eu me inspiro fazendo pratos, mas eu não trabalharia, por exemplo, com isso, porque eu teria que estar inspirada todos os dias para fazer esses pratos, né? Então, assim, essas comidas, essas pessoas que iam querer comer a minha comida, então, daqui a pouco eu não iria fazer uma gastronomia, um tecnólogo em gastronomia, porque isso ia virar minha profissão, e daí não ia me atender. Não ia. Kátia, perfeita a tua colocação. Porque os hobbies, justamente, a gente gosta de fazer às vezes. Que nem eu gosto de cozinhar. Hoje estou cozinhando todos os dias, mas minha preferência é de vez em quando. E já tem aquelas pessoas que querem fazer disso uma profissão, um caminho, uma jornada, uma carreira, enfim. Exatamente. Eu lembro que uma vez eu conversei com o pai do Borghettino e ele me contou que já desde pequenininho o Borghettino já ia para um lugar e já, né, tocava sozinho. E também acho muito pertinente falarmos, Kátia, sobre isso. Muitas vezes a pessoa tem aquele dom, tem uma habilidade já natural, mas ela para de se esforçar. Porque como é muito fácil para ela fazer aquilo, ela meio deita nas cordas. E às vezes essa pessoa se torna frustrada no futuro. Porque aquelas pessoas que não eram tão habilidosas, elas investem, elas aprendem, elas insistem, persistem e obtêm sucesso. Exatamente. E eu sempre lembro de um Cristiano Ronaldo, que óbvio que tem uma paixão pelo futebol, senão não seria jogador e brilhante como ele é, mas eu vejo dele o esforço que ele tem. Ele vê como uma profissão mesmo, é a profissão dele, né? É a profissão mesmo, se já a mulher dele ainda estava falando, nós podíamos pegar um jatinho e ir jantar em Paris durante a semana, mas a gente não faz, porque no outro dia ele tem treino e ele quer estar inteiro. Exatamente. Então essa questão dele querer ser o melhor do mundo tem muita dedicação. E acho importante a gente trazer isso para os jovens, que não estamos aqui falando que ninguém precisa ser o melhor do mundo. Não é essa a questão, até porque tem um preço alto a se pagar por isso, a pessoa tem que querer muito, que nem a gente vê o próprio Cristiano obstinado, né, por isso. Mas que tem um caminho, Kátia, que dá trabalho. Que dá trabalho fazer, né? Tem adolescentes que eu atendo que eles não podem só estudar, né? Eles não têm essa condição só de estudar, e eles têm que trabalhar. E eu vou, às vezes, ajudo também na construção do currículo, eu acabo entregando isso para eles também, pela experiência e vivência que eu tenho, e preparar para a entrevista, e eles já começam a ficar, quando tu começa a construir, eles acham assim que é simplesmente alimentar ali no currículo, e na verdade não, na hora que tu vai fazer teu currículo, por exemplo, tu tem que trazer de uma forma estratégica, procurar trabalho dá trabalho, não é simples, né, não é simples assim, e isso que tu falou das habilidades, sim. Quando eu identifico que eu tenho habilidade, que legal quando eu consigo identificar que eu tenho uma habilidade muito boa e conseguir me focar e desenvolver até que ela se torne realmente um talento, né? Porque nem toda a minha habilidade é um talento, né? Eu tenho, ela tá lá, né? A morna tá lá paradinha, e se eu não continuar me desenvolvendo e aprimorando ela, pode ser que ela não se torne um talento, né? Isso, ela tem que ser exercitada, né? Como um músculo. Exatamente. Tem que ser exercitada. Constantemente. Assim são até nossos valores, nossas virtudes, a gente tem que exercitar. Isso aí. Elas E, Kátia, então, vamos lá. O que gosta, a paixão, eu acho que é muito importante olhar isso. Prestar atenção no que a gente gostava já de criança, acho que é importante. Outra coisa, tem muitas pessoas que são influenciadas pelos pais, certo? Eu tenho uma amiga que é filha de dentista. E ela é um caso positivo, porque ela disse que ela ficou fascinada quando alguém ligava para o pai dela que estava com dor, e o pai saía e resolvia, tirava a dor, né? Curava aquela pessoa e voltava para casa. Então ela disse que desde muito nova ela se encantou com aquela profissão e hoje ela é uma dentista, sempre renovando e inovando na sua carreira e de muito sucesso e feliz e realizada. Então é um exemplo positivo, né? Que viu o pai como inspiração. Mas existem aquelas pessoas que os próprios pais às vezes já direcionam, tem que fazer isso, porque eles obtiveram sucesso, mas muitas vezes não é o caminho que o filho quer seguir. E como tem que ter esse cuidado, né? Assim. E eu acho, Kátia, que não deixar uma pessoa seguir a jornada dela, o que ela foi feita para ser nesse mundo, é um crime. É um crime.
Porque eu acredito que sim, cada pessoa tem sim uma missão, algo que ela tem para entregar para o mundo e que ela vai fazer melhor. Então, eu acho que para os pais, Kátia, cabe muito também esse pensamento, essa comunicação, essa conversa, e às vezes até eles se tratarem. Sim, esse diálogo com os filhos, que nem eu disse antes, né? Hoje a referência para os adolescentes, para os jovens, são muito os professores, os pais, né? Os cuidadores. Então, o cuidado que tem que ter, porque cada um é um. Então, muitas vezes eu atendo, né, jovens que têm o pai ali formado, que fez direito, ou a mãe que é dentista mesmo. Então, eles querem meio... os pais, claro, é um orgulho para eles, Claro. E o filho não tem convicção, ele não sabe o que ele quer fazer. Então, os pais, na intenção de ajudar, né, eles acabam influenciando, né, acham que estão ajudando. E aí o filho vai, tenta a faculdade, e aí vai fazendo a graduação, e aí ele vai se dando conta que realmente não era aquilo que ele queria, então começa a gerar uma insatisfação, isso gera estresse, ansiedade, depressão, é um monte de coisa que pode acabar acontecendo. Então, assim, pode ser exemplos positivos, sim, acho que tem que sempre considerar, né, porque às vezes tem um envolvimento afetivo com aquela profissão, e eu sempre considero isso, a gente precisa considerar, mas não é só isso, a gente precisa olhar e tangibilizar melhor, né, tudo isso, fazer essas pesquisas, conversar com profissionais, e não é conversar com a mãe, né? A mãe vai trazer o olhar, mas ele buscar outras informações também, né? Sobre esse mercado, a atividade, né? O que ele espera dessa profissão. Então ele vai ter que buscar muitos elementos para ter uma escolha mais cuidada, né? Porque senão depois pode surgir essa questão aí dessa frustração, esse arrependimento, e sem necessidade, porque ele simplesmente foi. Porque eles se sentem muito dependentes ainda. E nós, pais, eu sei, eu sou mãe também, e eu faço, né, agora minhas reflexões, como eu fui enquanto mãe, assim. Então a gente tem essa intenção de querer ajudar e a gente direciona para atalhar caminhos. E é importante a gente estimular eles a começarem a tomar decisões desde novos. Né? Eles têm que começar a escolher, eles têm que decidir, por mais simples que seja uma decisão, às vezes, aonde nós vamos jantar? Filho, onde a gente poderia jantar? Ele talvez vai dizer, tanto faz. Não, mas eu queria muito que onde tu gostaria de jantar hoje? Ou pelo menos dar duas alternativas, aqui ou ali, né? Começar a ajudar ele a tomar decisões, porque ele vai muito pelo que os pais bancam muitas vezes eles, o estudo, eu também vejo isso, né? Que às vezes eles querem atender a expectativa do pai, porque eles que bancam o estudo, né? Eles que vão bancar a sobrevivência enquanto ele estiver estudando. Kátia, perfeita a tua colocação quanto a pequenas escolhas. Pequenas escolhas é autoconhecimento. A gente aprende a se posicionar nas pequenas escolhas, a gente aprende a se conhecer. Exatamente. Quantas vezes a gente está num grupo, onde vocês decidiram, né? E a gente não damos a nossa posição, o que nós estamos querendo no momento, e vamos nos desrespeitando muitas vezes, e deixando de nos conhecermos, por medo, né, de desagradar, ou os vários medos que a gente tem. E então, essas escolhas, achei muito legal essa tua dica de já ir aos poucos, incentivando as pessoas a tomarem suas escolhas, porque é um principalmente caminho... os jovens, né? Isso aí. E hoje, Kátia, eu vejo, é mais fácil termos acesso às coisas. Eu lembro uma vez um senhor me disse que ele entrava num avião e o sonho da vida dele era ser piloto. Ele pensava, meu Deus, até hoje eu entro e penso como eu teria sido. E como antigamente era tudo difícil. Assim como eu tenho uma colega que eu lembro que ela me falava, o meu sonho era fazer medicina. Mas, de fato, um curso caro, particular, federal, a gente sabe da dificuldade que é passar. Então, cada um tem uma história que também, às vezes, vai ter que ver dentro da sua realidade, considerar. Questão social, econômica, enfim. Exato, porque ou passar numa federal mesmo, tem que ter muito estudo e muita dedicação. E mesmo assim tem custo, a gente acha que não, mas tem custo também, porque tu vai precisar, de repente, morar em outra cidade, vai ter que alugar um apartamento, vai ter. E então tem que, com certeza, pesar essa questão sócio. Eu sempre trabalhei de dia para poder estudar à noite. Eu também. Né? E é a realidade de muitas pessoas. E já teve outras pessoas que só estudaram. Que eu acho que é até um cenário ideal, mas nem sempre é factível com a realidade das pessoas. Só que aí eu queria te fazer a pergunta. Antigamente era mais difícil ter acesso, porém hoje é mais fácil, mas temos milhares de cursos, milhares de coisas. E eu sempre penso, quando a gente tem muita possibilidade de escolha, fica mais difícil escolher. Exatamente. E isso tem sido assim o que mais tem aparecido, porque é difícil eles tomarem a decisão. A gente vai construindo, porque é uma construção, o processo. E eles acham que quando vai chegar no final, vai ter uma opção. E na verdade eles estão 5
tem 5 opções, sei lá, eu adoro matemática, eu quero trabalhar com isso, eu posso ser engenheiro, eu posso ser físico, eu posso ser economista, várias coisas eu posso fazer. E aí que eles vão ter que começar a separar o que eles vão ter que fazer uma escolha, eles vão ter que decidir, não tem como fugir, né? E a gente chama isso, é um ato de coragem eles vão ter que ter, porque eles vão ter que também escolher coisas que eles não vão, né, poder seguir. Mas também, ao mesmo tempo, tentar trazer para eles que é a primeira escolha deles, né? É ali que vai começar. Não é uma sentença tu fazer uma escolha de uma graduação, não é o final. Ela é a primeira, o start. Então, a partir dali, tu vai desenhando a tua carreira. A gente chama de design de carreira, né? Que tu vai desenhando ela de acordo com a tua vida, porque tu vai construindo também a tua história de vida, né? Os teus relacionamentos, aonde tu vai morar, que atividades, o que o mercado tá trazendo de novo e que eu achei super interessante e cruzar minha profissão com aquilo também. Então, ele vai seguir, né, a construção da carreira dele. Eu acho o processo que eu vejo que é muito importante da orientação profissional, que no meu ver deveria ser público, não deveria ser algo individual e só nas escolas que têm condições privadas, que muitas vezes nem tem, às vezes é só uma feira de profissões, né? E não é só isso, né? Porque se torna um marketing, não é só lá conhecer aquela profissão ali, a universidade apresentando, levando profissionais, não é só isso, vai muito, muito além. Muito além. Então, nesse sentido, assim, o quanto é importante, eles têm que fazer a pesquisa deles, eles têm que ir buscando as informações, mas vai ter um momento que ele vai ter que tomar essa decisão. A pior coisa é ele ficar em cima do muro. Né? Ele não pode ficar em cima do muro. Se ele paralisar e não tiver condições no meio do processo, porque ele está com muita dificuldade mesmo, aí tem que ser investigado em outros caminhos, né? Que nem eu falei, quando eu identifico algo que não está na minha área, a ideia, eu converso com a mãe, converso com o pai, né, eu oriento que busque às vezes terapia, porque tem algum trauma, alguma crença, alguma coisa que ele paralisou. Sim. E não vou conseguir ajudar. Então, durante o processo, então a gente vai fazendo essas descobertas, né, e aí sim, depois quando ele chegar e tiver as alternativas ali, ele vai ter que fazer uma opção. E aí depois disso, ele vai seguindo a carreira dele. E a ideia da orientação profissional é que ela gere autonomia para ele. Porque no momento que ele começa a entender o que ele tem que considerar para tomar as decisões e fazer as escolhas dele, ele consegue fazer escolha. Porque o método é o mesmo, né? E ele segue depois fazendo de maneira autônoma. Então, eu sempre, quando encerro o processo, eu digo, agora tu não aprendeu só a fazer uma escolha de um curso, de uma graduação. Tudo isso tu vai conseguir encaixar na tua vida quando tiver que tomar algumas decisões. Valores, Sil, é impressionante, às vezes a gente não se dá conta que eu faço só uma sessão de valores assim com ele. O que é valioso de fato para ti, que tu não negocia, que é assim, algo que tu não abre mão mesmo, né? E a gente às vezes não nomeia isso, né, Sil? E acontece coisas que nos irritam, dentro de casa mesmo, porque dá conflito. Porque para mim um valor importante, para ele é outro, né? Então, é interessante que uma vez eu atendi uma menina do 9º ano, achei um amor, ela veio me procurar, achei assim muito legal. Claro, o pai dela acabou indicando e eu, né, fui com ela já logo veio, não precisei nem fazer reunião com os pais, bem, né, pra frente, assim. Ela estava no 9º ano. E aí ela disse, eu não sei o que eu vou fazer no ensino médio. Eu não sei se eu vou para o ensino técnico, ou se eu troco de escola, ou se eu fico na mesma escola. Os meus amigos, eles estão tudo indo para uma escola técnica, que é o Liberato, que é da nossa região aqui. E eles iam fazer o que era o mais influenciador, né, que era o mais líder, assim, ia fazer química. Ela disse, eu odeio química. Mas ela estava sofrendo tanto que ela ia perder os amigos dela, porque muitos estavam indo com ele, que era do grupo dela, né? E ela estava sofrendo muito, e ela compartilhou isso em casa, e ainda, graças a Deus, que deu um insight, né, dos pais de dizerem, busca uma orientação profissional, né? Kátia, foi respeito à individualidade da pessoa, nós temos que alimentar isso, né, dos indivíduos se fortalecerem, não só, né, viver como efeito manada ou escolher na onda dos outros, não, o indivíduo é muito importante. Isso, ele é único. E Kátia, um processo, olha que interessante, agora conversando contigo, muito legal, é um processo de autoconhecimento, de aprender a fazer escolhas, e ele é um processo econômico, porque assim, ó, muitas vezes a orientação, ela pode, a pessoa decidir aquilo, começar e não se identificar mais. Pode acontecer, claro. Mas vai minimizar essa chance. E minimizando essa chance, tu traz uma economia geralmente para os pais. Esses dias uma amiga minha disse, minha filha começou 3º ano de direito, não gosto disso, eu quero medicina. Só que ela disse,
3 anos pagos, gente, não é fácil para ninguém. Não, e dedicação e energia, né, Sil? Tudo, dedicação, tempo, expectativa. Energia. Exato. E se ela tivesse estudado numa federal, ela estava tirando a vaga de alguém que queria muito aquele curso. Isso aí, exatamente. Porque existem também, Kátia, aquelas pessoas, isso eu já vi, que desde pequena querem fazer tal coisa e vão, né? E tem um foco. Eu, por exemplo, já sou uma pessoa que eu me vejo em várias profissões, sabe? Que eu acho que eu já sou multi, assim. Várias profissões já e vejo muitas pessoas que dariam bem certo em diversas profissões. Que também, às vezes, é uma angústia isso, né? Porque, bem como tu falaste, decidir por uma, optar por uma. Eu vou ter que abrir mão de outras, né? E outra coisa que eu acho legal hoje, que é casar esses diferentes gostos. A Kátia me contou, antes de nós começar a conversa, de uma menina que adorava animais e gostava de customizar roupas, fazer roupas. E juntou isso, né, Kátia? Porque existia um curso de pet, moda para pet. Moda para pet. Então, por que não? Olha que bacana que é juntar os gostos. Isso aí. E é explorar, né, Sil? E é isso que eu vejo, assim, hoje eles não gostam de ter essa questão de muitas informações. Eles não gostam, tem muita informação. Sim. Mas eu sempre digo, nessa questão de orientação, de busca de profissão, tem que buscar as informações, vai ter que explorar ao máximo. É isso que vai te dar segurança de tomar uma decisão mais cuidada, né? Por mais, né, Sil, que depois tu te arrependa, eu sempre digo, se tu depois chegar daqui 1 ano e ver que realmente não era isso, que tu vai corrigir a tua rota, mas tu não vai te punir tanto, porque tu não fez de qualquer jeito a tua escolha. Exato. Tu pensou em várias possibilidades, mas naquele momento foi a tua melhor escolha. E eu garanto que a maioria dos adolescentes não tem acesso a essas ferramentas que tu utiliza, entende? Não tiveram ainda na vida, vai ser uma coisa nova. Sim. Muitos pais, né, não conhecem a orientação, enfim. Outra coisa, Kátia, que eu penso, que é aumentar o repertório. Quanto maior for teu repertório, mais tu vai poder identificar e saber também. Por exemplo, se tu come só arroz e feijão, como é que tu vai saber se tu gosta de macarrão, de sushi? Se tu não provou, tu não vai saber, tu não experimentou. Por isso que eu acho interessante ter essa pesquisa com outras profissões que são diferentes daquilo que tu já conhece. E outra coisa que eu penso que dá muito certo é ter o contato com o profissional da área, conversar. Tipo, qual pessoa tu admira naquele campo, naquela área que tu deseja? E ir até a pessoa, hoje tem LinkedIn, tem redes sociais, né? Para perguntar para ela como é de fato a profissão, o dia a dia, a rotina, os desafios, como foi estudar, Sil, porque eu vou dizer uma coisa que talvez não sabe, meio óbvio isso, mas para minha filha não foi, porque ela começou fazendo farmácia e não gostava de química. Só porque ela ia bem em química, porque ela tinha facilidade, gostava da professora e ela não sabia o que fazer, ela foi fazer farmácia e viu que não era isso. Né? Então, quando tu vai escolher isso é básico, mas já dá uma dica assim, né? Mas quando tu vai escolher um curso, tem que entrar na grade curricular. Eu sempre digo, 70% da grade curricular tu tem que gostar. 30% tu gerencia, porque hoje a gente trabalha no mercado e a gente tem coisas também, que 70% tu tem que gostar do que tu faz, 30% tu gerencia, tem coisas que tu não gosta. Eu lembro que eu odiava mexer em planilha, eu tinha que mexer em planilha. Então a gente tem que gerenciar isso, então a gente tem que pesquisar sim, sobre a grade curricular também, e claro, e para mim, assim, que é a cereja do bolo, é quando vai conversar com os profissionais. Então, eu não deixo nenhum dos meus orientandos saírem, assim, eles estão, tem 2, 3, não, bora lá, tá na dúvida? Vamos tirar essa dúvida. E, gente, os profissionais, eles adoram contar suas histórias. Eu acho lindo quando eles começam, eles não param para resgatar a história deles, eles estão ali no piloto automático, eles não param trabalhando muito para ver a construção que eles fizeram da carreira deles, e é lindo, e eles vão se dando conta, e aí isso é mágico também na hora, assim, e eu sempre digo, alinho com eles, né, não só trazer também o que é lindo, porque tu te apaixonou, é teu curso da tua vida, mas o quanto tu vai ter que trazer os desafios, né, mercado de trabalho, remuneração, né, porque daqui um pouco sim, tem pessoas que já sonham em ganhar alto, né, ganhar muito dinheiro, então, e às vezes eu tenho que alinhar, o que é muito dinheiro, porque para mim pode ser que 10 mil é muito e 5 mil para ti é muito, entendeu? Então eu tenho que alinhar isso, a gente tem que sempre estar alinhando. Então, de entender a rotina desse profissional, né, os desafios, o mercado de trabalho, de novo, eu vejo assim, coisa assim que nos últimos tempos eu tenho visto, assim, né, que deu coincidência, educação física. O que tem de jovem fazendo educação física e indo para o mercado de trabalho, nada a ver. Em outra área, nada a ver. E aí eu digo, tá, mas e por que tu não seguiu, não tentou? Ah, professor ganha pouco, né? Para te ter uma academia é caro, ou não, eu não tenho vontade de dar aula. Então, assim, ó,
e seguiu, e se formou, e ficou lá. Ficou lá. Entendeu? E assim, Kátia, a questão da renda, ela é muito relativa. Porque vai existir professor que ganha pouco e existem professores que ganham muito bem. Então vai depender muito da linha que tu vai pegar, de onde tu vai seguir, algum método que tu te especializa, ou se tu mesmo inova e cria um próprio método e tu consegue ter um valor de mercado diferente por isso depois. Isso. Então acho que questão de renda é muito importante olhar, porque senão tu vai te frustrar, porque quando vê, eu amo fazer isso, mas não me traz retorno. Eu amo fazer isso na minha cidade, na minha região, não tem espaço para isso, biologia, biólogo, né? Não vou ser professor, aonde? Eu daqui a pouco vou ter que sair do meu estado, da minha cidade, do meu estado, mas eu não quero, isso não me dá motivação. Exato. E aí? E aí tu tem que querer essa mobilidade também, porque se já é uma coisa que vai te frustrar, tu já tem que analisar tem que considerar, isso. Tem que considerar. Porque quando vê, vai te atender em um quesito e no outro vai te trazer uma frustração. Então é bem isso, que eu quero e que eu não quero, né? Tipo um checklist. Um dos cursos, o que mais tem desistência hoje no mercado, na faculdade, é engenharia. É um dos que mais tem desistência. Porque eles vão muito pela escolha do status e do dinheiro, né? Sim. E o sonho, engenheiro tem essa coisa, e gostam de matemática, ok, né? Se dão bem. Mas quando chega lá, eles vão se dando conta, e se tu falar com alguém que estudou engenharia, eles dizem isso. Tu chega, tu faz um cálculo, tu sai para casa, tu continua fazendo cálculo. Tu volta, tu continua fazendo cálculo. Então a estatística é muita coisa, né? E muita gente não gosta disso, não quer esse envolvimento, assim, é muito estudo, né? Então, para te ver, hoje 56% dos estudantes, tem esse dado, acho que faz uns 2 anos que levantaram, 56% dos estudantes hoje que entram na faculdade no primeiro ano, ou eles desistem, ou eles trocam de curso. E outro dado bem assim, passei até numa escola, de 100%, 85% hoje das pessoas estão insatisfeitas no seu trabalho. Gente! É muita coisa. Que triste! É muito triste isso, porque, gente, nós temos uma vida. E o papel da nossa vida é nos realizarmos nessa vida. Então, é o que eu digo, o que eu penso, né? Se tem um trabalho que te faz feliz, tá um lugar... Gente, criem, se reinventem, procurem, porque existe o seu lugar. Cada um tem uma palavra e tem algo para dizer para o mundo. Eu sempre digo, o mundo tem uma dor que está esperando alguém que ofereça a cura e alguém está disposto a pagar por essa cura. É bem isso, é bem assim. Então, cada um tem uma cura e uma dor. Então, a gente paga para curar nossas dores e alguém está querendo nos pagar para a cura que a gente vai dar. Aí. Então, eu acho que temos que procurar esse caminho, porque a carreira, a profissão, a vocação, enfim, é uma faceta muito importante da nossa vida, que nos autorrealiza mesmo. Claro! E tu chegar no final do dia, tem os desafios, mas eu gosto do que eu faço, isso... E isso te dá engajamento, entusiasmo para continuar buscando cada vez mais conhecimento, e sendo reconhecido por isso também, isso te dá energia. Agora, Kátia, uma coisa importante que tu falaste é não romantizar só a profissão, porque... Eu sempre digo, nem a rainha da Inglaterra faz só o que gosta. Isso não existe. Em toda profissão, tu vai fazer algo que tu não gosta. Mas como tu falou, é aquilo que a gente consegue gerenciar. O máximo tu tem que amar. Se tu olhar um perfil de Instagram de um arquiteto, tu só vai ver, no engenheiro mesmo, as obras maravilhosas que eles fazem. Mas tu vai conversar, eles vão te falar das tretas que dá, dos erros que dá. Lidar com a obra, com os profissionais da obra, né? Tudo. E, enfim... E assim como as várias profissões, que às vezes não são tão valorizadas, tu vai falar um pedreiro. Gente, às vezes ele ama ser pedreiro, consegue ter uma renda bacana também, porque é um trabalho que tu nunca fica sem. Se tu for bom, vão brigar por você. E os enormes caminhos que tem. Essa semana eu fui na minha podóloga, até contei também. Gente, dorme com uma unha encravada. Não dorme. E eu fui ali e vi o prazer que ela tinha de fazer aquilo, realizada, e eu até comentei com ela, olha que profissão legal, pode fazer teu horário, pode ter uma renda satisfatória, bacana, e ela falou, e eu lido com a base, né, que é os pés, com a estrutura das pessoas. Gente, olha o que ela está ofertando. Então, e é uma pessoa que já é professora, que não se acomodou, que foi buscando. Então, em toda profissão, Kátia, eu acredito que é possível a pessoa se realizar, e buscar sempre conhecimento, se inovar.
ela tem que estar Das se mais reconfigurar, diversas. ela pode se reconfigurar o tempo inteiro. Nada é estático, né? Nada. E ela ter essa vontade de ir na busca. E que nem a gente falou antes, já no início, né? E eu começo fazendo determinada coisa e eu vou descobrindo coisas novas vão surgindo. Ou eu vou me dando conta de oportunidades que tem, né? E vou fazendo essa necessidade, né? É muito do que tu tá buscando o que tu quer para ti. Então, essa determinação, esse entusiasmo, a gente sabe que isso não é para todos, né? Faz parte, né? Tem gente que a motivação dele não é essa, são outras coisas, né? Mas com certeza, e tá tudo certo, é cada um, né? Tem um livro até que vou indicar depois aqui, que é Eu Sou as Escolhas que Faço, da Ellie Luna, mas eu quero contar, porque aqui tem uma historinha também, em determinado momento, que alguém chama um encanador para sua casa, e chega o encanador e diz, mas você é ele acha que é um regente de ópera, alguma coisa assim. O que o senhor está fazendo aqui? Eu sou muito seu fã e tu vem encanar. Tá errado. Não, ele disse, agora eu sou o encanador. De noite eu sou regente. Aí a gente não sabe se era uma necessidade da pessoa ou se era só um gosto mesmo. Mas olha que legal, não necessariamente precisa fazer só uma coisa na vida. Não precisa. Acho que o mercado também se abre para isso, Se Kátia. abre muito. Se tu tem essa vontade, tu vai desbravando, tu vai encontrando. E tem, gente, muitas possibilidades que tem hoje no mercado, né? Só em cursos. Pensa na nossa época, né? Só tinha aqueles cursos tradicionais, poucas opções, né? E era difícil passar no vestibular. Não sei na tua época, mas na minha era muito difícil, caríssimo. E hoje, gente, tu abre assim, tu pesquisa, assim, tem muita coisa, oferece muita coisa, né? Então, tu tá nessa busca, tu vai encontrar. E só para fechar aqui, tem outra história que é do John Grisham, que é um autor também. Ele era um advogado criminal, penal, fortíssimo, e ele começou a acordar mais cedo e começou a escrever romances policiais e crimes e não sei. E também se tornou um grande escritor. Então ele casou aquilo que ele já fazia, mas com outro gosto da escrita que ele tinha, de uma forma diferente. Então, como é possível também, né, Kátia, para fechar isso, que é possível sim as pessoas pegarem os seus gostos e trabalharem de formas diferentes, ou ter duas coisas bem diferentes, né? Distintas. Kátia, tu acha importante também, às vezes a pessoa não quer ficar lá 5 anos estudando. Vou dar um exemplo. Minha irmã hoje é enfermeira, mas quando ela começou a gostar da enfermagem, foi uma dica que a gente deu para ela. Isabelle, quem sabe tu faça o técnico primeiro de enfermagem para ver se realmente é o que tu quer, porque será mais barato, tu vê se é o que tu quer, e depois já te possibilita, inclusive, de ter uma profissão, um trabalho, até para ajudar nos custos depois com o estudo. E foi o que ela fez. Concluiu, teve a certeza e fez depois a graduação. E aí foi bom, porque ela, como técnica, ela pôde ir para o hospital mesmo, tá lá dentro, ver o que se passa. Então, ela teve a realidade da profissão dela. E hoje ela ama o que ela faz, é bem sucedida também nisso. Isso é muito interessante, porque quando o jovem ele tá ali para decidir que curso vai fazer, nem sempre ele precisa terminar o terceiro ano exatamente já fazer. É essa ansiedade que se tem, né, seja da família, da expectativa de novo. Então tem que às vezes se dar esse tempo. E quando eles estão muito na dúvida, eu sempre digo, bota o pé na água, vai fazer um curso livre, vai trabalhar de forma voluntária nisso que tu tá te chamando a atenção para ver se realmente é isso que tu quer. Às vezes esse ano, Kátia, dá um ganho enorme lá para frente, né? Parece que está perdendo um ano. Isso é outra coisa. Nossa, como eu vou perder um ano, gente? Às vezes é esse ano que vai te dar toda a orientação para tua vida depois, que tu vai se descobrir ali e vai ter um ganho de anos depois. Exatamente. Isso aí. Vai poupar anos de frustração, Kátia, né? De desencontros. Exatamente. Não, e tem muitas possibilidades. Mas é isso, assim, acho que é isso que os pais, com a experiência, com a vivência, eles precisam ajudar nisso, assim, a dar alternativas, dar possibilidades, porque eles não sabem, eles não têm esse conhecimento. Se não tem alguém para ajudar eles a refletir sobre essas coisas, eles acabam ou vão entrar no mercado de trabalho, que daí é triste, não querem mais estudar, né? Mas poder estimular isso neles, né? E não ter essa cobrança que eu preciso fazer vestibular agora, tu precisa fazer faculdade, né? Mas dar esse tempo, assim, para eles poderem também refletir e se testar. Testar. Eu acho que se testar, experimentar, experienciar coisas, por isso muitos jovens vão, quem pode, óbvio, para outro país, intercâmbios. E acho que hoje já tem uma facilidade de intercâmbios também. E vou te dizer que tem intercâmbio, sabe onde? Dentro do Brasil.
Hoje, tem pessoas, por exemplo, que adoram a parte de comunicação, de relações humanas, né? E às vezes, tu vai fazer uma parada, às vezes eles têm esses intercâmbios de férias, que tu vai para hotéis, para grandes resorts, por exemplo, e aí eles te entrevistam, tu tem alojamento, tu tem comida e tu tem roupa. E aí tu vai lá e te experimenta e vive outras coisas também. Então não é só fora do Brasil, sabe? Porque o Brasil é um país gigante, múltiplo, diverso, pegar o norte e o sul, né? Sim, Realidades distintas também. Quanto pode acrescentar? Eu nem sabia que tinha algo interessante. Tem. E está sendo comum muitos adolescentes de ensino médio que têm dúvida, não sabe o que quer fazer, quer se experimentar, mas não tem grana para ir para fora do país. Então eles acabam indo às vezes para esses resorts, testam o inglês, porque eles também têm muitos, né, clientes nos hotéis americanos de outros países. Não é só daqui que vai para lá, tem gente de fora que vem para cá. Então, ele pode testar o inglês dele, né? Vai depender muito daí da entrevista, do que ele tem de habilidades, e eles vão encaixando. Às vezes cuidam de crianças pequenas, às vezes cuidam só dos adolescentes, fazem várias atividades. Isso é sensacional. E se for fora do país também acho interessante, porque aí não é teu país, também já dá aquele friozinho na barriga. E eu acho que exige muita coragem também e diversos enfrentamentos que tu já tem em outro país. E Kátia, de colar em quem tu gosta também é muito interessante. E às vezes, antes tu falou em voluntariado, é se oferecer para aquela pessoa para fazer alguma coisa de graça mesmo. Para conhecer aquele mercado, aquele cenário. Às vezes, a vivência de um dia com uma pessoa. Eu fiz isso para uma que queria fazer farmácia. Aí eu tinha uma amiga e ela é farmacêutica e ama o que faz. E aí eu comentei, daí partiu dela. Ela disse assim, tu podia atender ela e tal, eu não vou conseguir fazer junto, mas vocês marcam uma vídeo, porque eu sempre digo vídeo, né? Não fica mandando áudio, tem que dar toda a letrinha às vezes, eles, né? Que é muito engraçado. E ela disse, não, chama ela aqui para passar o dia comigo. Diz pra ela vir aqui. E ela foi passar o dia. E fez farmácia, passou na URGS em farmácia. Olha que legal. Amor. Se identificou. E esse encontro, porque eu sempre digo que o jovem é um meteoro, né? A gente vem cheio de impulso, de vontade, de aquela coisa louca, que é muito interessante. A gente tem que preservar isso também, para não dar o gelo de cara, né? Tem que deixar também o jovem ter o processo. E as pessoas com mais experiência são, eu sempre digo, é um farol, né? Tipo, são as estrelinhas que estão ali dando o direcionamento para o barco, para saber onde está indo. Então, é muito interessante essa troca entre as pessoas mais experientes e os mais jovens. Dentro de casa, como pais e filhos, mas como profissionais mais sêniores, mais experientes, e os jovens que estão chegando. Essa troca é de grande valia. É uma inspiração para eles, né? Independente da formação que eles seguiram, mas como foi a construção da carreira deles, né? Que eles, por vezes, também passaram por situações bem difíceis. Com certeza. E como eles conseguiram lidar com essa situação. E isso tudo para eles é um aprendizado, é tudo novo para eles. É tudo novo. E é lindo. A gente estava comentando para mim, assim, não tem a coisa mais linda do mundo quando eu estou numa sala fazendo um trabalho de autoconhecimento e aí eu digo, hoje nós vamos trabalhar as habilidades, né? Que habilidades a gente tem? Eu explico um pouco, aí uns sempre ficam lá, eu não tenho habilidade nenhuma, eles dizem, né? Que eles têm jeito, não tem habilidade nenhuma. E daqui um pouco tu vai fazendo o trabalho e eles estão lá e eu digo, olha, agora são só 10 que vocês vão ter que escolher dessas 10 habilidades que vocês acreditam que vocês têm, que as pessoas falam que percebem em vocês e tudo mais, mas só 10. Entende? Não tinha nenhuma. Não tinha nenhuma. Agora 10 é pouco. Só 10 é pouco. Então, as principais, né? Daí eu faço uma escala para eles, para ajudar, assim, eles poderem tomar a decisão deles. Mas é lindo de ver. É uma autodescoberta linda. Todo o caminho de autoconhecimento é lindo. E é bem isso. Como olhar pra gente é difícil e muitas vezes temos esse desmerecimento com as nossas habilidades, com o que nós... Enfim... com as nossas potencialidades, porque às vezes até pela criação, tu não pode se achar, tu tem que ser humilde, não sei o quê. Que são os teus sabotadores, as tuas crenças que tu vai colocando, sabe? Mas, gente, fazer coisas bem feitas é motivo de orgulho e de felicidade quando a gente reconhece elas e lida de forma saudável e positiva, né? O que é feio é quando tu é muito bom e tu passa a desmerecer os outros, enfim, daí é outra
que aí é feio e chato, né? E eles são muito cheios de crenças, Sil. Eu trabalho também, eu tenho só 2 horas só de crença que eu trabalho com eles, e pra gente neutralizar um pouco elas sempre vão nos acompanhar, porque isso já vem carregando desde a infância, de algum trauma, seja na escola, seja em casa, alguma coisa. E, nossa, e são assim, eu fiz uma dinâmica com eles que eu coloquei várias crenças nas costas, né? Eu não sei fazer isso, eu não sei organizar, eu não nasci para estudar, não nasci para ter dinheiro, não sei, várias assim, eles não esperavam, que eu não disse que eu ia trabalhar, e eles tinham que ir lendo, se virar para o colega e dizer para eles ao contrário, uma crença fortalecedora. Eu disse assim, vocês não vão dizer que frase está nas costas do colega, mas vocês têm que mostrar para eles como transformar isso numa crença fortalecedora. Então eles vêm carregando umas crenças assim. Tinha uma menina que dizia para mim, no primeiro encontro, ela em 45 minutos, ela falou 3 vezes que ela era lerda para mim. Nossa. Da onde vem isso? Nossa. Eu sou lerda. Que forte. E aí eu tive que combinar, nunca mais tu vai falar essa frase comigo, né? Então ela tinha muitas crenças fortes e isso acaba te dando, né, criando barreiras e tu não consegue avançar se tu não trabalhar isso em ti. Com certeza. Né? Então é a mesma coisa estereótipo. E ela ficou vezes, acreditando naquilo. Naquilo. É muito triste É isso, triste, gente. Muito triste. Né? E todos temos potenciais enormes e tudo a gente desenvolve. E tudo a gente pode desenvolver. Isso é importante que fique para os jovens, que tudo sim. Eu acredito muito no desenvolvimento humano. Mas tudo com a gente certeza pode a gente aprender. pode. E de novo, né, Sil, a gente pode tudo. Eu sempre digo para eles, vocês podem tudo que vocês quiserem. Vai depender o que vocês vão querer botar esforço e energia. Sim. Tem aquilo que é muito natural teu, que tu vai dar conta, e tem coisas que tu vai ter que botar muito esforço, mas tu tá indo consciente. Se tu tá escolhendo isso, tu já sabe o que tu vai enfrentar. Tá tudo certo. Quer, tá afim? Então vai ser isso, né? E eu acho que essa questão da consciência mesmo, a hora que tu torna mais consciente as coisas, te dá uma clareza do que tu quer decidir, e bem isso. Aí eu sei que eu tenho que pagar esse preço, gente. Que é esforço, que é dedicação, que é olhar com isso com mais calma, com mais cuidado. Mas é o que eu quero. Porque é bem isso, ninguém faz só o que gosta. E o importante é que às vezes, hoje tu faz um esforço, é que nem atividade física, né? A gente tem que se esforçar para depois escolher aquele resultado. Então, essa clareza é muito importante. Para colher tal resultado, eu tenho que fazer isso, mesmo não gostando tanto. Porque é que nem criança, tá? A gente não deixa os filhos só fazer o que querem, porque minha filha de 7 anos, se eu deixar ela, não vai escovar os dentes, não vai tomar banho. Isso aí, não, tem que ter as regras, né? Tem que ter as regras. Eles precisam disso, né? E faz parte da vida e de adultos saudáveis, né? Exatamente. O que tem que ter cuidado, principalmente com os adolescentes, é essa fase que eles estão aí por conta que eles não têm noção do como fazer, o que fazer, e a gente põe assim uma expectativa muito grande em cima deles, e tem que apoiar e tem que estar junto deles. Eu acho que eles têm que acolher esse adolescente, tem que acolher o jovem. É a idade que vai para as drogas, o número de suicídios, né, que está acontecendo. Então, inclusive ontem, né, já teve um caso. Então, assim, na nossa região, assim, é uma idade de muita vulnerabilidade. Muita. São presas fáceis para muitas coisas. Isso. E justamente pelo cérebro não tá todo formado. Não tá formado, que é uma pesquisa, isso eu e a Kátia já tínhamos conversado. Gente, outra coisa, exatamente. A geração mais velha sempre fala mal da geração mais nova. Isso é fato. Se tu for ver uma pessoa de 1300, ela tá falando mal, fazendo referência de forma negativa da geração mais nova. Porque a gente acha que eles não querem mais se dedicar, não querem mais nada com nada. Mas não é o momento de acolhermos essas pessoas, de dar carinho, de dar caminhos, de dar orientação e sabermos conversar com essas pessoas, com essas adolescentes que estão aí, gente, só querendo uma oportunidade. Não, e tentando buscar o lugar deles no mundo. Eles não sabem. Exato, eles não sabem, eles não têm noção. Então, acho que esse momento é de amor, Kátia. É amor. Amor e acolhimento. De amor tanto da família como das pessoas mais experientes. Eu sempre digo, o objetivo da vida de um homem é formar outro homem. Isso, né? No sentido do gênero humano, estou falando aqui, de formar outra pessoa. E de repassar conhecimento. Então, acho que as pessoas mais velhas ou mais experientes que estão ao redor desses adolescentes, é isso, conversar, dar amor e dar carinho. Isso. Eu acho que é um caminho, Kátia, muito bacana. Sem julgamento, né? Sem julgamento. Sem julgamento, porque a gente julga muito e a gente tem as nossas verdades. Isso. E não são, né, verdades absolutas. E a gente é um ser individual, é um só, a gente é individual. Então, esse cuidado que tem que ter nessa fase é muito mais do que quando está na adulta, é muito delicado, né? Então, tem que estar próximo. Tem que estar próximo e atento. Olhar e vigiar.
né? Mas não fazer por, não decidir por, não impor e dizer tem que fazer isso, mas eu digo sempre emprestar o cérebro, né? Se tu fizer assim, pode acontecer, será o quê? Se tu fizer, né? Fazer ele refletir, assim. Isso. E dar esses espaços, assim, para eles, dar o tempo deles, né? Porque além disso tem a questão hormonal e física, né? Nossa, Se o que tá gritando mudando ali, muito, né? Muito. Então, essa paciência, às vezes, as coisas de ficar muito no quarto, porque tu não te socializa, porque as pessoas vêm, tu não conversa. É uma fase, mas tu tem que estar próximo, tu tem que entender. Saber o que está acontecendo. Isso, exatamente. Saber o que está acontecendo. Exatamente. É uma fase de atenção. Kátia, outra coisa. Profissões de moda. Acontece muitos modismos de profissão. Agora, como é moda, todo mundo vai para aquele cenário. Aí aqui 5 anos está saturado, ninguém mais nem quer ouvir falar daquilo. Estamos num mundo muito dinâmico, que eu acredito que muitas profissões nem existam ainda, certo? Muitas, né? Muitas profissões nem existem, nem existem ainda, a gente não sabe o que vai ser. Mas eu acho que é um ponto de atenção essas carreiras de moda, que vai todo mundo para aquele caminho. Sim, agora está em alta psicologia, né? Então vou fazer psicologia, né? A medicina, que sempre tem essas profissões que sempre nunca saíram, né? E óbvio, de status, se né? a pessoa sente dentro dela que é aquilo, sim. Mas se não, só pelo modismo, temos que essas questões digitais, essas questões de design de jogos, né? Assim, então, de games, né? E às vezes eles vêm com isso. E o quanto a gente tem que... De novo, é um processo, né? Pode ser que ele traga, porque chamou atenção, tem que considerar, mas vamos olhar bem para essa profissão. O que ela vai te trazer? O que é importante para ti? Ela vai te atender? É o que tu está buscando? Né? E a gente começa a fazer todo esse levantamento aí para poder ver se realmente faz sentido ou não. Mas tem muita questão de modismo. Né? Tem que dar um ponto de atenção. Tem que dar. Porque tem que ter uma identificação com porque às vezes ele só vem com isso. Ele não vem com... Ele se fecha para as outras possibilidades. Mas é porque ele não tem autoconhecimento. Isso aí. E aí, Kátia, a gente, em outro aspecto, não é todo mundo que vai fazer uma startup e vai se ficar milionário. Acontece isso sim, muito, que bom. Mas às vezes às vezes é exatamente. E aí o jovem fica se comparando com aquele e às vezes e ele acha que ele não vai mais ser feliz, não vai mais ser realizado. Tudo é importante. Assim como o empreendedor é muito importante. A pessoa que tem um mercadinho de bairro, gente, ela é muito importante naquela localidade, naquela comunidade. E ela pode sim ter uma vida muito digna, uma vida feliz, honesta, realizada, empreendendo. E tá tudo certo. Tá tudo assim bem. como o outro pode ser um engenheiro espacial e inventar, sei lá, algo que a gente não conhece também ainda. Mas eu acho que tudo é importante. Então, para a gente ter essa questão também dos caminhos, né? Os prédios não ficariam prontos se não tivesse o que carregasse areia. Então, tudo é importante. E dar significado às coisas que faz. Dá sentido, Dá né? sentido Isso às coisas que faz. eu vejo, assim, os jovens, eles buscam sentido. Eles querem sentido cada vez mais, assim. Que legal. E tem que se falar sobre isso com eles. Tem que fazer... eles têm que se conectar com aquilo. Tem que ter um porquê daquilo ali. Eu acredito que cada vez mais as pessoas vão querer ter sentido. E ao mesmo tempo ao mesmo tempo tem aquele jovem chegando que não quer mais trabalhar muito, né? E aí tu tem que quebrar um pouco isso, porque ele sim vai ter que... Tem coisas que se tornaram muito mais fáceis, né? Ficou mais fácil, mas tu tem que trabalhar, tu vai ter que botar a mão na massa, tu vai ter que te dedicar. Ou tu vai ficar aquele profissional ou para trás, ou medíocre que a gente chama. E se tu quiser uma escolha, já é outra escolha. Exatamente. Né? Eu quero ficar aqui e daí tu paga aquele preço de ficar... E também dá de tudo. Tem uns que vêm e só querem o canudo lá no final da graduação, né? Nem querem curtir a graduação. Que é triste também. É triste, né? Sabe que eu pensei, o dia que eu me formei, eu pensei, gente, mas o mais legal era o caminho da graduação. Que às vezes a gente nem curtiu como deveria ter curtido. Tem essa sensação que não curti como deveria, por não ter maturidade. Outra coisa, tem uma conhecida uma vez que se formou em Direito com 50 e poucos anos, vi que ela aproveitou muito mais que um jovem, tá? Porque já tinha outra maturidade, mas claro que é outra questão. Mas assim, o caminho é muito importante, porque no caminho tu constrói conexões. A jornada tu tá construindo tua carreira. Tá construindo tua carreira. E eu tinha a impressão que só construía quando pegava o seu canudo na mão. E não é. É, pra te ver a cultura, tu sai, né? E tu vê, nossa, por que não curti mais? Aproveitei pra fazer mais. E outras coisas, dentro da universidade até, né? Em parcerias. Networking, collabs, hoje colaboração de trabalho, já ir montando um negócio ali dentro, por que não? Já se gerando produtos, né? Experimentando. Porque a hora que tu sai, tu já foi trabalhando praticamente. Exatamente. Muito melhor, melhor. Então essa questão, outra coisa também, tudo dá trabalho. As pessoas excepcionais na nossa história, elas, por exemplo, o Leonardo da Vinci,
que pintava muito bem. Gente, ele dissecava corpos. Por isso ele entendia tanto da anatomia humana e desenhava, pintava perfeitamente. Então tinha um interesse para além. E essa mensagem, Kátia, eu quero deixar aqui muito para os jovens, que é se apaixonar pelo conhecimento, pelo saber. Não é estudar apenas para saber marcar certinho no vestibular. Isso aí. É se apaixonar por saber, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente é. Quanto mais sabemos, mais somos e fazemos mais diferença nos mercados que atuamos, impacto na sociedade, na cultura e com as pessoas com que convivemos. Então, se apaixonar pelo saber, não escolher apenas... viver na ignorância. Não viver na ignorância. Hoje, nós temos tanta coisa linda à nossa disposição, que os jovens aproveitem isso e não façam desse caminho um caminho triste ou sofrido. Árduo, né? Não. Não é necessário. E a hora que tu aprende, embora dê trabalho, dedicação, mas a hora que tu te encontra no mundo, aquilo começa a ser recompensador. É isso prazeroso. Aí. Exatamente. É a mesma coisa. Eu desejo assim muito, assim, eu falo muito para os jovens isso, assim. Hoje talvez tá te exigindo muita coisa, né? Decidir muita, porque para ele é muito difícil tomar decisão. Sim. Mas tu vai colher frutos e tu vai, na medida que tu vai desenvolvendo, vai, né, crescendo, tu vai descobrindo outras coisas e vai te realizando cada vez mais. Mas é estar atento, é estar aberto, eu sempre digo, se abram, né? Aberto para a vida, né? Abertos, assim, abram a mente, né? Quando eu vou trabalhar autoconhecimento também, eu digo, gente, abram a mente. Eu passo alguma sensibilização de vídeo para eles, assim, que às vezes eles precisam olhar, assim, né? E como é bom, assim, quando eles começam a refletir, eles vão... E isso é aos poucos, e não é assim, né? Eu não tenho essa expectativa. Tem uns que, nossa, desabrocham muito rápido. Muito rápido. Era só aquilo, o start, assim, o estalo. Mas tem uns que demoram mais. E às vezes, aquele que é mais resistente, e às vezes tem a coisa da cultura, né? Dentro de casa, como é que é os estímulos, né? Tem influências também. Então, mas é isso, assim, é quando eles estão no caminho, assim, que eles vão descobrindo as possibilidades. É lindo, né? É lindo o caminho de cada um, a pessoa vai se encontrando, é muito bonito. E é isso aí, casar os pais, os filhos numa comunicação que dê certo, que flua melhor para a vida de todos. Kátia, não sei se queres recomendar algum livro que tu acha interessante, algum filme sobre... Eu vou te dizer que livro, ele é muito, nesse trabalho que eu faço, ele é muito customizado. Então é ruim eu te passar um livro agora, assim. Para os pais, sim, eu gostaria muito, se for possível, depois a gente poder deixar a questão das dores dos adolescentes. Tem um link que fala sobre a neurociência, como ela explica o cérebro do adolescente e como que os pais, os cuidadores, podem lidar com esse adolescente para facilitar o processo, né? Mas, nós vamos deixar registrado esse link depois. A gente vai deixar esse link aí registrado para vocês poderem também olhar e se apropriar, né? Porque para a gente conhecer e como saber lidar aí com esses jovens, né? Eu tenho um livro, Kátia, que eu gostei muito, que é Eu Sou as Escolhas que Faço, da Eli Luna, que conta a trajetória muito interessante. E até, para terminar, não sei se tu quiser fazer uma consideração final, Kátia, aqui para os jovens, ou... A minha consideração para os jovens é que se realmente nesse momento, né, que eles têm que fazer uma escolha, se eles não tiverem essa condição de conseguir sozinhos, né, tentem com os pais, obviamente, com professores que vocês confiam, de ter essa conversa, de buscar muita informação. Mas se realmente vocês não conseguirem, tiver essa dificuldade, que busquem um profissional de orientação profissional, né? Que possa ajudar eles, trazer recursos para eles poderem tomar a melhor decisão. Kátia, tu tem que ter um Instagram também. Sim. É Kátia? Kátia com C, _Brown. Eu coloco lá vários conteúdos relacionados a isso, a carreira, também curso, É bem graduação. interessante o curso. E tu faz online também? Ou Faço online também. O meu método são 8 a 10 encontros, né? Vai depender muito, porque ele é bem também customizado para essa pessoa, para o orientando. E é um encontro semanal de até 1 hora, né? Onde eu trabalho então o autoconhecimento, a gente aprofunda, conhecer as habilidades, os pontos fortes, o que pode melhorar, o que pode desenvolver ainda, né? Os valores. E aí depois a gente começa a ir para pesquisa de mercado, explora todas as possibilidades que tem, profissões do futuro, né? O que tá vindo aí, o que as mudanças, a gente faz todas essas conexões aí. E aí sim a última parte, que é a tomada de decisão, né? Então, e também trabalho nas escolas, então faço também essas orientações profissionais em escola pública e escola privada. Então. Acho muito importante a gente se agarrar de pessoas que têm conhecimento na área,
Porque, bem, isso às vezes está um talento, uma pessoa excepcional, mas ela não tem ferramentas, não tem estratégia e precisa conversar assim, com quem sabe lidar com isso. E eu acho que é um caminho que é facilitado e uma grande descoberta, acho, como não só profissional, como ser humano também. Que nem eu disse, isso é pra vida. É pra vida. Eu sempre falo, a orientação profissional tu leva pra vida em questão da autonomia, né? Com certeza. Então, gente, muito obrigada. Espero que faça muita diferença na vida dos jovens e dos pais também, para que também acalme seu coração, porque também é angustiante para os filhos e para os pais, com certeza, também. E eu quero terminar com uma frase que está nesse livro, então, que eu acho ele muito legal, que é falar muito sobre a paixão e a segurança, inclusive. Até ela diz assim: cada um de nós tem um potencial único que nos foi dado ao nascer, mas se vamos cultivá-lo ou não, depende apenas de nós mesmos. Em seu sentido mais puro, a paixão é a razão por estarmos aqui, e escolher segui-la é a jornada mais importante da nossa vida. Eu acho isso lindo e quero aqui terminar então com essa frase: persiga sua felicidade e não tenha medo, então portas se abrirão, onde você nem sequer sabia que haviam portas. É de Joseph Campbell, do Poder do Mito, o livro dele. E queria terminar então com essa frase e desejar sucesso nas escolhas de todos.